Olá, irmãos. Tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Estamos vivendo uma tragédia nunca vista antes aqui no Rio Grande do Sul. Ontem eu falava com alguns irmãos referente a tudo que está acontecendo no nosso estado. É devastador. Onde a água está baixando, há corpos trancados em meio aos fios no forro, trancados embaixo da cama, pessoas mortas espalhadas acima do telhado, animais mortos, até em cima de árvores, presos em galhadas de árvores, algo sem precedentes. O impacto psicológico, emocional que será causar no nosso estado, na população do Rio Grande do Sul, ainda é inimaginável até mesmo aos psicólogos mais graduados aí no nosso estado. Estamos vivendo um filme de terror realmente, algo que a história ainda não havia catalogado, presenciado. Diante disso tudo, nós podemos buscar minimizar os impactos gerados no coração dos nossos irmãos, pois estes são mais difíceis de tratar do que os impactos gerados no corpo físico. A abstinência ou a falta de provisões básicas como alimentação, água, um abrigo com um mínimo de condições de uso, de se estar ali, né? Bom, o que o Senhor tem me dado para oferecer é a verdade sobre a sua palavra. Já a outros irmãos, o Senhor tem dado a condição de oferecer recurso material, recurso financeiro. E, infelizmente, esse é o mais buscado hoje na humanidade, os recursos materiais, a segurança para que catástrofes, situações como essa não ocorram em seu corpo, em sua vida. A busca pela segurança é o anseio maior da população, da raça, da espécie humana. O investimento em poderio bélico, em armamento, no reforço militar é sem precedente na nossa história, enquanto o mundo ele é acometido por catástrofes como essa aqui no Rio Grande do Sul e quase nada é investido em recursos ambientais, quanto para a guerra, os países mais pobres, como países localizados na África do Sul, Índia e outros países, estão armados e bem preparados, com unhas e dentes, para defender aí o seu território. Bom, a verdade do Senhor Deus nos ensina a como estar preparados para esse tipo de situação. Desde o início da humanidade, nós vemos um homem tentando ser independente de Deus e buscar soluções contra catástrofes naturais. A catástrofe historicamente relatada para nós, não na história secular, mas numa história escrita em papel, em pena e pergaminhos, e hoje muito bem guardada, tanto expresso como impresso, né? Como em formato digital, principalmente no coração daqueles que temem a Deus, é a história do dilúvio, que foi uma catástrofe muito superior a esta aqui no Rio Grande do Sul, embora a história não venha trazer assim amplamente conhecida, porque é onde Deus é anunciado como o autor, o responsável. O homem quer deixar de fora essas verdades, porque o homem quer ser autor da própria história, né? Inclusive as músicas gospel, elas falam muito isso. Seja autor da própria história. Coaches famosos aí como Pablo Marçal, aí Ribeiro, né? Eles trazem essas verdades. Nós somos o autor da nossa própria história. Pois é. Após o dilúvio ter matado toda a raça humana, dado ao pecado, então aí nós temos o mal, que foi o dilúvio, o problema social, aqui foi o dilúvio, aqui no Rio Grande do Sul, e também nesse período histórico. Mas nós temos também a raiz do mal. O que causou o dilúvio no Rio Grande do Sul?
ou em todo o planeta Terra, lá no início da humanidade, em Gênesis capítulo de número 11, porque as escrituras devem estar também aqui, porque a Bíblia será tirada da humanidade em um tempo não muito distante. Todos os aplicativos serão apagados da internet, assim como no período medieval da história, onde a Igreja Católica queimou quase todas as Bíblias. Nunca será todas, sempre haverá algum mínimo que o Senhor preservará. Mas assim também a perseguição católica, destruindo as escrituras sagradas, e somente os padres podiam ter acesso à Bíblia, assim haverá também uma destruição das escrituras. Então as pessoas elas olham para a Bíblia como elas olham para a água quando elas abrem a torneira e deixam a água sair, que parece infinito, né? Agora, a pessoa que tem que botar um balde na cabeça e trazer quilômetros de distância até a sua casa a água, cada gole é especial para ela, é muito especial, muito valorizado. E assim aqueles que moram na China, Coreia do Norte, né, e outros lugares onde a Bíblia é proibida, eles valorizam aquela folha rasgada ali que chegou até eles leem todo dia e choram e desejam mais das escrituras sagradas. E haverá um tempo que os que têm muito e não dão valor ficarão sem nada. Bom, em Gênesis capítulo de número 11, a humanidade ela estava em flagrante pecado. Quando o pecado começa a ficar demais, Deus não vem só individualmente tratar conosco. Ele vem no contexto geral, local ali, e trata com toda aquela região geográfica, como foi em Sodoma e Gomorra, onde toda aquela região foi destruída pelo fogo. Mas eu quero salientar Gênesis, a primeira catástrofe por água, né? E lá o povo estava banhado no pecado e não queria saber mais de Deus e dos seus mandamentos, queria viver por conta própria. E com isso, o que aconteceu? Deus enviou o dilúvio. E o dilúvio destruiu toda a humanidade, deixando apenas Noé e sua família salva na arca. Os filhos de Noé se multiplicaram, então eles disseram consigo mesmo, o filho rebelde de Noé disse consigo mesmo e o povo: construamos uma torre que vá até os céus, assim eles estariam protegidos de um novo dilúvio. Ou seja, vamos viver do nosso jeito, como a gente quer. A gente compra um carro e no lugar do óleo a gente coloca querosene, e no lugar da gasolina a gente coloca água, e no lugar da água no radiador a gente coloca óleo de cozinha. E o que vai acontecer? O carro não vai andar. A humanidade ela jamais vai andar coesa, equilibrada, saudável, quando o homem decide como ela deve andar. Porque quem criou o carro, ele sabe os componentes necessários para que o carro ande de forma equilibrada, saudável, sem problemas. Quem criou a humanidade, Deus Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus, ele sabe como a humanidade precisa andar para que ela vá bem em todos os seus feitos, para que ela ande saudável, equilibrada, feliz de verdade. Mas o homem acha que as regras de Deus tiram a sua felicidade, tiram a sua independência. E as regras de Deus são só para nos preservar. Quando Deus fala do sexo no casamento, por exemplo, esse prazer maravilhoso que o homem pode usufruir, e se o homem não fosse mau, ele usufruía da totalidade desse prazer no seu casamento, mas ele acha que isso é uma restrição ruim. Então ele quer ter várias parceiros, gerando doenças, mágoas, corações feridos, tristezas. Enquanto um se satisfaz plenamente, ele fere o coração do outro, ele tira a plenitude da satisfação do outro. Então usei só este exemplo aqui do sexo, né? Como um todo, de tudo que o homem faz de forma independente. Então o homem falou: vamos construir a Torre de Babel para nos proteger, em Gênesis capítulo de número 11, se não me falha a memória. E aí
o homem começou a construir. Deus, então, falou: confundamos as línguas do homem, nascendo aí os idiomas. Por isso que hoje as pessoas falam em vários idiomas. Até Gênesis capítulo 11, as pessoas falavam uma única língua, só em português, né? Que é a língua mais bonita da terra. Ou só inglês, né? Uma língua, né? Mais ou menos. Ou só mandarim, muito esquisito essa língua. Uma brincadeira, meus amados irmãos. Então Deus confundiu ali as línguas, o povo se dispersou, o povo foi para regiões distantes, porque o sonho de Deus era ter muitos filhos, né? Era encher a terra de filhos, porque ele tem condições para isso. Se os filhos forem obedientes, a herança dos filhos é incalculável. Ele pode sustentar os filhos dele. Mas assim como o filho pródigo, ele acha que pode pegar a prosperidade, que ele acha que é dele. Ele acha que o dinheiro é dele. Eu trabalhei e consegui dinheiro. Mas da onde veio as árvores que foram derrubadas para fazer o dinheiro, o papel? Da onde veio o minério extraído da terra para fazer o bitcoins? Porque a moeda digital ela só existe porque existem os minérios que fazem o computador. Da onde vem isso? Vem de Deus, o Criador abundante que ama os seus filhos. Mas ele não criou para os filhos usarem dessa maneira. Ele criou para os filhos usarem da maneira que ele sabe o que é melhor. Não adianta botar óleo de cozinha no radiador, ou querosene onde vai gasolina. Não adianta, vai dar errado. Então Deus queria povoar a terra, só que o homem se aglomerou num lugar só, querendo construir querendo ser independente. E hoje, irmãos, o homem ele busca a independência de Deus. Eu lembro de uma reunião que nós estávamos e uma irmã com os olhinhos cheios, assim quase com água, né, assim brilhando, as emoções que fluem do nosso coração. O nosso corpo ele é energético, ele transmite as emoções do nosso coração. Por mais que a boca fale uma coisa, a gente, com o mínimo de sensibilidade, se tivermos, principalmente a sensibilidade que vem de Deus, a gente percebe que a boca está falando uma coisa, mas o coração, a vida do homem está falando outra. E ela era uma irmã simples, ela e o marido dela, né, ganhavam um pouco, assalariados de empresa, mas não faltava para pagar as contas, eles viviam bem, né? Com pouco, fazia pipoquinha final de semana para receber algum irmão, uma visita, né? Aí conseguiam fazer um churrasquinho, às vezes ali, pagar as contas em dia, só que almejavam mais, né? Almejavam mais. E aí eles conseguiram umas promoções, o irmão passou num concurso, uma promoção, só que tiveram que trabalhar mais. Todo domingo eles estavam com os irmãos. Agora eles iam uma vez por mês. E a irmã estava com pressa, porque tinha umas leis agora no condomínio dela. Ela foi para um condomínio famoso, numa cidade, não vou falar aqui, que eu não quero expor aqui no vídeo, né? Nenhum irmão. Então não vou falar aqui, né? A cidade, nada. Mas eles, aqui próximo, assim, eles se mudaram para essa cidade, num condomínio de alto padrão, segundo andar. Eles foram morar. Então, a irmã, nós temos que ir para casa e tal, caso do horário da segurança, né? Daí um irmão perguntou, né? Também não vou dizer nada sobre esse irmão, mas ele perguntou: estão gostando de morar lá? Ah, sim, é muito mais seguro, não sei o que, muito melhor e tal. Mas eles não conseguiam receber os irmãos lá, por quê? Porque depois das 10 não podia fazer barulho, né, tal. Aí cantar um louvor não dava. Mas eles estavam achando que estava melhor, irmãos. Estavam achando que estava melhor. A casinha simples deles lá, não era tão boa. E deu a enchente, irmãos, nessa cidade. Foi uma das mais atingidas. E a água foi até o início do terceiro andar. Todo o apartamento deles ficou coberto, irmãos. O carro na garagem, eles estavam na sogra nesse dia, não deu tempo de tirar nada, perderam tudo, irmãos. Tudo. Ironicamente, esse casal, ele está morando agora na casa de um irmão, hospedado provisoriamente, né, na casa do irmão, ao lado da casinha que eles moravam antes. Olha só que ironia. Olha só que ironia. Então, a gente fica muito preocupado. A gente não, né? O Senhor Jesus me deu a graça de eu não estar incluído nisso. E outros irmãos também não estão incluídos nisso. Mas a maioria dos nossos irmãos ficam preocupados na região geográfica ali. Aonde eu vou comprar minha casa? Não pode ter isso, não pode ter aquilo. Tem que ser uma torre de Babel.
eu tenho inteligência e capacidade de descobrir o lugar certo, aonde não vai dar enchente, aonde nunca deu essa enchente no Rio Grande do Sul. Lugares que nunca foi alagado. A pessoa escolheu o lugar certo. Mas lá em Gênesis 13, o que trouxe o dilúvio? O pecado, irmãos. O pecado. É o pecado que destrói a casa. Não é a enchente. A enchente é a consequência, não é a causa. É o pecado. E esse ambicionar de construir a Torre de Babel é tão pecado quanto o adultério. Talvez maior ainda. Porque existe graus de pecado e graus de consequência. Esse dito no evangelho gospel, que é um evangelho fraudulento, pecado é pecado, não é verdade. O Senhor Jesus diz, ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Se Sodoma e Gomorra tivessem ouvido a verdade, eles logo se converteriam. Muito maior será o castigo sobre vós. Aí Jesus cita Nínive. Ele vai citando os graus de castigo, onde o rigor vai ser maior e onde vai ser menor. Então as consequências da disciplina de Deus sobre a humanidade até o fim de tudo, né? Interessante que eu estava falando no RH, com a moça do RH, na empresa que eu estou trabalhando, e eu falei sobre essas enchentes, eu achei muito interessante que ela falou, não tem como evitar, isso é bíblico. E foi o coração dela que falou. Foi o homem interior dela que falou isso. Porque o Senhor me deu a sensibilidade de perceber quando é a boca falando ou quando é o homem da pessoa falando. Quando é a natureza dela, não é da boca para fora. E eu achei interessante que não é comum na empresa as pessoas falarem, né? Porque hoje não se gosta muito que fale abertamente e tal, né? Comprometer emprego. Achei muito interessante ela ter falado aquilo. Eu não dei muita sequência, porque eu sou funcionário ali, eu não misturo as coisas, né? Mas eu falo nos meus setores ali, sempre, né, do Senhor. Mas achei muito interessante isso ali. Mas ali, o Senhor não me deu nada para trazer naquele momento. O meu fim ali era outro, né? Então o pecado é a consequência. E o pecado de se autossustentar é muito triste. É muito triste, porque o Senhor não quer que a gente se autossustente, Ele quer que nós sejamos sustentados por Ele. Em Gênesis capítulo de número 16, o Senhor Jesus diz, eu vou enviar o maná para vocês não guardem. Não fazem poupanças milionárias, eu tenho tantos milhões no banco, isso, aquilo. Não guardem o maná. Nunca nas escrituras nós vamos ver a orientação de guardar o maná, irmãos. De ficar acumulando bens. Porém, as escrituras não são neutras. Assim como ela não diz que não é para guardar, ela não nos orienta a guardar, melhor dizendo, ela não nos orienta a guardar maná, ela nos orienta a não guardar. Ela não é neutra. Ela não fala não guarde ou guarde. Ela não fica neutra, ela não fala um e nem outro. Não, um deles ela fala, que é o não guardar. Em Êxodo 16, Deus ele manda guardar o maná. Não manda guardar o maná, não. Ele diz para o povo, comam o maná do dia que eu enviarei, dependam de mim. Eu sou um pai generoso. Eu sei o que é melhor para o meu filho. A gula engorda, faz mal. E a gula não é só comer demais, é guardar provisões também financeiras, confiar na Torre de Babel, buscar os recursos para estar seguro do dilúvio, sendo que a raiz do dilúvio não é a falta de recursos, não é a falta de estudo, não é a falta de capacitação profissional, é o pecado. É o pecado. O pecado é a raiz do dilúvio. É a falta de intimidade com o Pai. É a confiança nas riquezas, na minha habilidade. Se eu passar num concurso, eu estou seguro. Se eu ir morar num apartamento, condomínio tal, eu estou seguro. Tá lá, irmã, morando, de favor. Então o povo guardou o maná para o outro dia. O que aconteceu? O maná amanheceu podre. Você que está entesourando riquezas, confiando que ficará seguro, espera para ver. Só espera. Só espera as escrituras de Deus se cumprirem. Quando nós vemos a vida de Ló, irmãos, Ló era sobrinho de Abraão. Isso está em Gênesis capítulo de número 13.
E Jó, ele andava lado a lado com Abraão. E Deus chamou Abraão: sai da tua segurança parental, nessa cidade já bem estabelecida, e vai para onde eu te mostrarei. Mas onde é? Eu te mostrarei, verbo futuro, só vai indo. Vai andando. Mas como assim? Se é uma renda fixa todo mês, como é que... Confia, só vai. E eu vou, com o tempo, te mostrar o lugar. E Abraão foi vivendo no deserto em tendas. Quando o apóstolo Paulo, ou não, porque a autoria dos Hebreus ela não é relatada abertamente assim, então não se sabe ao certo para os estudiosos das Escrituras quem é o autor de Hebreus. Não vou dizer se eu acho que é Paulo ou não aqui nesse vídeo, né? Mas o autor, o escritor aos Hebreus, quando ele vai narrar a galeria dos heróis da fé, ele vai citar que os homens viviam em tendas, errantes por aí, confiando e esperando a pátria celestial, aonde esse corpo aqui, ele será transformado em carne, nós teremos um corpo de carne no céu, ele será transformado num novo corpo, que não vai precisar dormir porque não vai se cansar, não vai haver noite, vai ser sempre dia, não vai haver dor, sofrimento, não vai haver escassez hídrica e nem excesso hídrico, né? Como houve aqui no Rio Grande do Sul, no dilúvio. Tudo vai ser harmônico e equilibrado. E eles esperavam essa pátria. E aqui nessa vida, eles seguiam essa vida conforme a orientação de Deus. Não conforme os seus medos, anseios, porque isso não havia em seus corações, porque eles confiavam plenamente no seu Senhor. Só que quando ficavam os recursos escassos, mas nunca faltava, mas ficavam escassos, Ló, o sobrinho de Abraão, se eu não me engano o relato começa em Gênesis 13, ele vai começar a brigar, questionar com Abraão. E Abraão diz: olha, para onde tu quiser ir, tu vai. Eu sei para onde eu tenho que ir. Tu quer vir comigo debaixo da proteção de Deus? Tudo bem, não quer? Aí Ló, ele olha para Sodoma e Gomorra, e lá ele vê tudo bem organizado e próspero. Ele diz: eu irei para lá. E lá, irmãos, ele se estabelece, e ele é um santo de Deus, ele acreditava em Deus, só que ele é fraco na confiança em Deus. Para os recursos hídricos, férteis da terra, etc., para os recursos, para a sua carne. Então ele prefere seguir a Deus do seu jeito. Tanto que quando os anjos aparecem para ele, e falam para ele: vai para lá, ele diz: não, mas deixa eu ir para lá, que lá vou estar mais seguro e protegido. E os anjos: tá, vai. E em 1 Pedro capítulo 2, se não me falha a memória, o apóstolo Pedro vai dizer: assim como o justo Ló era atormentado todos os dias pela iniquidade de Sodoma. Então Jó, ele era justo, ele não se contaminava com o pecado de Sodoma, ele não praticava o homossexualismo, ele conservava ainda suas filhas virgens, embora elas já tinham esquecido de Deus há muito tempo, tanto elas quanto a sua esposa. Porque quando um pai tem por prioridade proteger o seu corpo, automaticamente ele está matando o espírito de seus filhos, afastando de Deus. Quando um pai se preocupa em dar o tablet para o filho, em dar o que o filho pede materialmente, constantemente, ele está matando o filho dele. O próprio pai está matando a comunhão do filho com Deus. O próprio pai está ali assassinando, separando a vida de Deus do seu filho. E esta é a preocupação dos pais, protegerem fisicamente os seus filhos. E aqui vos fala quem experimenta dar uma vida no deserto para as suas filhas, uma vida de muitas privações materiais, não por falta de opção, não por falta de ter acesso a uma cidade de Sodoma e Gomorra próspera, aonde eu poderia dar condições materiais melhores, não, mas por opção, por preferir viver a voz de Deus, a seguir aonde o Senhor me envia. Então os anjos apareceram para destruir Sodoma e Gomorra, e Ló, ele fugiu para onde ele achou ser melhor. Ali suas filhas lhe embriagam, têm relações sexuais com o próprio pai, cometem o primeiro incesto relatado na Bíblia, e a maldade do homem vai de mal a pior, desde Gênesis, quando Caim mata Abel, até o fim da humanidade, aonde o planeta Terra será totalmente destruído. E Deus criará novos céus e nova terra,
onde não haverá injustiça. Só os santos de Deus, não é os que nunca pecam. Não, irmãos, é mais profundo que isso, e agora não me cabe conseguir expressar aqui a profundidade disso, porque não é o que o Espírito Santo está me trazendo para essa mensagem. Então eu não posso sair da voz do Espírito para falar de mim mesmo, porque ninguém entenderá. Então, o maná, o segurar o maná, o homem buscar construir a torre de Babel, não é aí a tua segurança, irmãos. Tua segurança não está nesse mundo. Não está em investir em bitcoins. Isso tá te encaminhando, irmão, para a marca da besta, para acreditar no anticristo. Não está nessas coisas. Em Mateus capítulo de número 6, o Senhor Jesus vai dizer: não acumuleis tesouro na terra, mas no céu, onde o ladrão não pode roubar, onde o dilúvio não pode alagar, onde a traça não pode roer, a ferrugem não pode corroer. Lá acumuleis tesouro. Veja, não está dito assim, ó. Olha, analise comigo o texto de Mateus capítulo 6. Depois você abra sua Bíblia e leia. Não está escrito assim, ó. Acumule poucos bens materiais na terra e mais no céu. Pode até ficar rico na terra, mas fique milionário no céu. Não está dizendo isso. Está dito: não acumuleis tesouro na terra, mas no céu. Veja a importância disso. Em Mateus capítulo de número 19, o Senhor vai falar do jovem rico. E o jovem rico aparece para o Senhor Jesus e disse: mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? E o Senhor Jesus disse: guarda os mandamentos. Tudo isso eu tenho feito. Então pega tudo que tu tem. Por quê? Porque o teu coração, a tua vida está ali. Tu tá seguro no apartamento que tu pensa que vai comprar. Tu acha que ali tu vai estar seguro. Tu acha que vai estar seguro se tu passar nesse concurso. Daí eu estou garantido financeiramente. Tua segurança não está em mim. Dá tudo que tu tem para os pobres. E ele saiu triste dali. Porque ele acreditava em Deus, mas ele achava que ele tinha que fazer a sua segurança. Deus estava ocupado, atendendo coisas mais importantes. Então Deus não podia fazer a segurança completa dele. E aí nós vamos encontrar Zaqueu, irmãos. Zaqueu, ele era um homem que buscava a Deus. E lá em Lucas, capítulo de número 18 ou 19, quando o Senhor Jesus ele está passando, Zaqueu sobe no árvore para ver ele. E o Senhor Jesus diz para Zaqueu: hoje eu quero ir para sua casa. E Zaqueu conversando, ele fala assim: ó, tudo que eu consegui nessa vida, todos os bens materiais, se eu defraudei alguém, ele coloca a preposição se. Talvez ele nem tenha defraudado, só lançou essa humildade, né? Eu vou devolver 4 vezes mais, porque a lei mandava fazer isso, né? A lei mandava. Ele estava citando as escrituras, Torá, Velho Testamento. E o resto eu vou dividir com os pobres. O Senhor não pediu isso para ele, irmãos. Então o fato do Senhor não pedir não quer dizer que o Senhor não queira. Mas um pai, ele fica muito mais feliz com o filho que faz aquilo que o pai não precisa ficar mandando, do que o filho que obedece por obrigação. Um filho que tem um coração desejoso de fazer a vontade do pai é muito mais agradável ao pai. Muito mais agradável. O Senhor Jesus, na oração que antecede a sua crucificação, ele diz: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. E ele diz também: eu vim fazer a vontade do meu Pai que me enviou, e não a minha vontade. Oh, coisa linda, irmãos. A confiança total no Senhor Jesus. Em Atos capítulo 4, os irmãos, eles pegavam os seus bens e davam aos apóstolos ali. E os apóstolos dividiam de forma igual. E todos tinham de forma igual. Ninguém tinha sobrando. Para quê? Mas ninguém tinha faltando também. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 6, ou 2, mas acho que é a primeira, o apóstolo Paulo vai dizer: aqueles que querem ficar ricos caem em grande cilada. A irmã não caiu na cilada do apartamento ali? Ló não caiu na cilada de Sodoma e Gomorra? Mas os que se contentam com o que comer e o que vestir serão felizes. Irmãos, isso é muito mais profundo que essa mensagem que eu estou trazendo aqui.
muito mais profundo. Mas aonde devemos comprar uma casa, uma chácara para morar? Aonde estaremos seguros aqui no Rio Grande do Sul? Onde a enchente não vai atingir? Nunca, irmãos, na história do Rio Grande do Sul isso aconteceu. E dizem alguns estudiosos que nunca aconteceu isso no Brasil. Essa enchente que houve aqui no Rio Grande do Sul. Em nenhuma região do Brasil. Não há lugar seguro, irmãos. Lugar seguro é fazer como Zaqueu. Entender a vontade do Pai, sem sequer precisar que o Pai nos oriente ao que fazer, porque somos um com o Pai. Na oração sacerdotal, o Senhor Jesus disse: Pai, que eles sejam um conosco, assim como eu sou um contigo. Porque nós podemos ler toda a Bíblia, nós vamos entender tudo errado que está escrito ali. Pastores, pecadores, como Silas Malafaia, Bispo Macedo, Valdomiro Santiago, esses homens que são a imagem e semelhança de Ló, eles vão dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem que ficar rico. Prosperidade, dá a tua casa, vende teu carro, dá para a igreja que tu vai ficar rico e milionário. Dá todo o teu dízimo, dá 20% a mais para nós, que tu vai ficar rico. Vai para Sodoma e Gomorra, que ali tu vai prosperar. Eles vão dizer isso, irmãos. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eles vão dizer isso, que tu vai ter a melhor casa. Não é isso, irmãos. Não é isso. Jamais, irmãos. Por que entendem as escrituras de forma errada? Porque tem medo da escassez. Porque querem guardar o maná. Porque veja quais são, entre os homens mais ricos do Brasil, estão quem? Estão esses pastores evangélicos. Entre os homens mais ricos. Olha o contraste ao Senhor Jesus. Olha o contraste a Abraão e a igualdade a Ló. Você segue um pastor igual a Ló e não segue um igual a Abraão. O Senhor Jesus viveu igual a Abraão. Entendas. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Os apóstolos viveram igual a Abraão, confiando em Deus. Quer dizer que você tem que vender tudo que você tem aí agora e dar para os pobres e ir para o meio da rua com 2 sacolas de roupa e ficar esperando Deus para onde eu vou? Não, você não tem que fazer isso. O que eu tenho que fazer, irmão? Ouvir a Deus, meu irmão. Ouvir a Deus. O que é certo é, se você tem o que comer, o que vestir, você tem um lugar para morar, tem o que comer, tem o que vestir, está empregado, para de buscar mais. Isso é certo. Isso é um mandamento seu para a sua vida. Pare de buscar acumular mais. Isso é o que o Senhor quer. Agora, a individualidade do Senhor para você, se Ele está te mandando ir para o deserto ou para uma cidade povoada, rica, porém viver ali uma vida humilde e simples, isso eu não sei, isso é individual de cada irmão. Nós não podemos pegar essas afirmações coletivas que esses pastores fazem e abraçar para nós. Nós temos que ouvir o nosso Pai, no nome do nosso Senhor Jesus. Hebreus 8, do versículo 8 ao 10, o Senhor Deus, Ele dirá: não ensinará mais homem ao homem, nem irmão ao irmão. Eu mesmo ensinarei cada um, colocarei dentro de cada irmão, desde o menor, o mais inculto, o mais iletrado, até o maior, o mais eloquente, o mais erudito. Eu colocarei dentro deles a minha vontade, falarei dentro deles. Agora, por que Deus não fala? Porque eu estou ansioso. Olha as unhas roídas, olha a comelança, olha o acúmulo de bens para me precaver, me resguardar. E com isso eu não consigo ouvir o Senhor. Eu estou construindo a minha torre de Babel. Então eu não ouço. Eu falei com alguns irmãos dessa enchente aí, né? Acontecimentos. Falei de trabalhos, que minha esposa ia sair de um trabalho. Não sabia porquê, mas o Senhor estava me falando. Falei vários acontecimentos proféticos, digamos assim, que iria acontecer. E aconteceu. E temos aí as conversas do WhatsApp, né? Falei para minha esposa onde Deus ia dar um emprego para ela. Lá na cidade que eu estava, antes de voltar para minha região, eu fiz até um print pelo Google, tudo embaixo da água lá. E o Senhor nos orientou a sair de lá. E nós saímos sem nada, irmãos. Deixamos tudo. Dividimos um pouco dos nossos bens com os haitianos ou venezuelanos que estavam morando lá. E desde então, irmãos, nós temos vivido como nômade. Nós temos uma propriedade que é relativamente nossa, mas nós não queríamos vir morar aqui, não. Nós não queríamos. Foi o Senhor que nos trouxe para cá. Nem vou contar aqui
como que aconteceu de nós vir morar aqui, né? Mas nós não queria e as coisas foram fechando para nós vir morar para cá, até que o senhor falar para mim que era aqui, irmão. Então eu dormia aqui, trabalhava aqui, tudo no braço, estou construindo aqui, tudo no meu braço, irmão. Tudo assim muito difícil, muita dificuldade econômica, financeira. E quanto ganho essas revelações que eu falei que o senhor me deu, confirmadas nas escrituras, que o senhor não nos dá fora nas escrituras. Agora, o diabo também usa as escrituras, como usa esses pastores aí. Ele mesmo chegou até o Senhor Jesus e disse, está escrito. E o Senhor Jesus disse, mas também está escrito. O também significa, está escrito isso, mas não se aplica a esse contexto. Porque também está escrito. O que também está escrito é o que se aplica a esse contexto. Então nós só vamos entender se o que está escrito se aplica a nós ou não, se o Pai revelar. E o Pai só vai revelar se nós não seguirmos cães gulosos. Nós não seguirmos esses pastores. Nós seguirmos somente o Espírito que o próprio Pai enxertou dentro do nosso coração. Nós não seguirmos os nossos medos humanos, as nossas percepções humanas, mas seguirmos o Espírito. Isso requer relacionamento. Requer ouvir o grosso. Para o grosso sendo limpado, nós chegarmos nos pormenores. Para nós termos revelações como essa que eu falei que o Pai me deu, nós temos que abandonar aquelas que todos nós já sabemos, não ir para Sodoma e Gomorra. Não ficar olhando Netflix. Todo irmão sabe que filmes de violência com sensualidade é pecado. Todo irmão sabe. E se o irmão já chegou ao ponto de mentir para si mesmo, isso não tem nada a ver, então tá pior que Ló já. Já passou esse grau. A ira de Deus vai ser maior, porque Hebreus 12 diz, o pai disciplina o filho que ama. Se é um irmão salvo, que um dia criou no Senhor e nasceu de novo, o Espírito foi enxertado nele, não tem mais volta, irmão. É um voo sem volta. O pai vai vir. E vem com tudo. E o grau do castigo é maior. Então, quando eu entendo que todo salvo entende que filmes... se a classificação de um filme... uma criança de 5 anos não pode assistir, o pai também não pode. Não tem pureza ali. Não tem pureza. Então, se tem violência, filmes de terror, morte, violência, sensualidade, não está agradando o pai. TikTok, redes sociais, não está agradando o pai. Conversas indecentes, Efésios 4, 29, né, fala, não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, nojenta, desagradável, né, somente a que for boa para edificar. O senhor não me disse exatamente o que falar nas escrituras, então fique quieto. Então comece por aí, comece pelo grosso. Que aí, você obedecendo no que você já sabe, o pai vem mais perto de você. Ele gritando lá de longe não dá para ouvir. Então nossa segurança não está na região geográfica, no concurso. A nossa casa ela vai estar livre da enchente. Porque o Senhor vai preparar a Arca de Noé para nós. Nós não vamos precisar construir nossa Torre de Babel, se nós andarmos com o Senhor nesse mundo, porque a ira de Deus está vindo. São só fragmentos. Quando ela vir com a sua totalidade, a igreja não vai estar mais aqui, mas enquanto nós estamos aqui, nós somos disciplinados pelo Senhor. A sua segurança está no Senhor, não em guardar maná, riquezas, prosperidade. Que Deus fale contigo, lhe ilumine, lhe abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus.